Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. O vídeo de hoje é uma tag com as amigas e quem nos convidou para responder essa tag foi a nossa amiga Cleudinei Alves. Essa tag vai ao ar hoje às 3 horas da tarde. Tá? São um tag de perguntas e respostas. E desde já, eu já convido vocês que depois de ver meu vídeo, vai no canal das amigas participantes para ver o que elas responderam, porque as perguntas são as mesmas, mas cada um tem a sua vida, cada um tem a sua identidade e tem a sua história, então as respostas são bem diferentes, tá? Depois eu coloco o nome das participantes no vídeo a seguir e continuo respondendo as perguntas a partir do vídeo das participantes. E o nome das participantes são Cleo com Amor ao Ponto, Jussara Barbosa, Adorando Deus Cuidando Silviane de Oliveira, Duartes, Leda Dicas e Lúcia Bal. Prielen, Edvânia Marta Muniz. E vem que tem variedades, que é o meu canal. Depois de ver meu canal, gente, como já falei, não esqueçam de ir lá no canal das meninas, olhar o que elas falaram. Primeira pergunta. Para iniciar a tag, conte algum limite que você precisa enfrentar. Bem, eu tenho alguns limites, né? Todo mundo tem, ninguém é perfeito. Mas, como por exemplo, andar de avião, né? Eu tenho pânico, andar de navio, e eu não... Só se for assim, alguém me botar na marra dentro de um avião, ou dentro do navio, ou então um caso de vida ou de morte que não tem jeito, né? Eu sou obrigada a entrar. Mas fora disso, acho que não vou entrar nesses dois meios de transporte. Mas tem um outro limite que é mais sério, porque esses dois eu não preciso entrar, a não ser que tenha alguma coisa grave, né? Algum problema que precisa entrar. Mas tem outro que é mais sério, que é fazer exame para ver assim coisas sérias. Eu tenho muito medo e a maioria das vezes eu não faço os exames. Agora eu tenho vários e não fiz. E quando faço, às vezes não vou pegar o resultado. Teve alguns que eu tinha medo, não queria fazer, enfrentei e foi assim... Foi com muito pensamento em Deus, foi com muito pedido de ajuda a Deus, foi com muito conselho das pessoas que eu acabei indo e graças a Deus não estava assim, não tinha nada sério. Mas tem alguns que eu preciso enfrentar e que eu não estou tendo coragem. Não estou tendo coragem, ainda não superei esse limite, tá? O 2 é como se supera esse limite. Bem, como eu já disse, eu ainda não superei, né? Ainda tenho esse limite e não superei, né? Teve alguns que, com muito pedido de ajuda de Deus, como eu já falei, eu superei, né? E a ajuda de outras pessoas que me forçaram a superar. Como há pouco tempo atrás eu tenho assim um limite de ir a dentista por causa da anestesia, porque há algum tempo atrás eu passei bastante mal da anestesia, aí ficou uma dúvida se era alergia da anestesia ou se era o nervosismo que fez aquilo, porque antes eu não tinha medo da anestesia, eu ia no dentista numa boa, mas teve um dia que eu passei mal. Aí o dentista disse que podia ser alergia da anestesia. Então, eu passei aí no dentista, no duro. Mas depois eu comecei a passar muita dor, e aí fiquei um tempo sem dentista.
Então, há uns 3 anos atrás, a minha filha insistiu. Aí eu fui no dentista, tomei anestesia, não aconteceu nada. Mas eu continuo com esse medo da anestesia. Mas se for necessário, eu até enfrento com muita dificuldade, pedindo a Deus para me ajudar, a minha filha insistindo. Então, alguns dias atrás, eu estou sentindo assim, assim como se fosse um dente que estivesse nascendo bem lá atrás, porque eu acho que o meu dente ciso nunca nasceu, né? Eu nunca me lembro do meu dente ciso nascer. Então eu estava sentindo assim como se tivesse um dente aparecendo bem lá atrás. E daí eu tinha que ir no dentista e aquele medo que ela fosse me dar anestesia. Só o cheiro do consultório já me deixa ruim. E aí a minha filha marcou e eu fui, mas assim fiquei bem nervosa, mas continuei indo. E daí ela falou que pode ser um dente ou pode ser a pele que rasgou e está aparecendo osso. Então ela mandou fazer uma chapa ali para ver, né, se é um dente. E aí eu tenho que fazer essa chapa, ainda não fui. Mas se tiver um dente eu vou ter que enfrentar a anestesia talvez para tirar. Se ele não me incomodar eu não vou tirar. Mas se for um rasgado ali eu vou ter que pontear. Daí vou ter que enfrentar a anestesia, né? Assim, quando é local eu não tenho muito medo. Eu tenho mais medo quando é uma coisa mais profunda. Mas também há alguns anos atrás também enfrentei a anestesia, porque foi um caso de necessidade, que eu quebrei meu braço, foi fratura assim, o osso saiu do lugar. Aí eles tiveram que dar anestesia para botar o osso no lugar. Outra vez eu quebrei o dedinho e rasgou o dedo. Eu tive que tomar anestesia local assim para coisa, mas é uma anestesia bem profunda, sabe? Que eles enterram até lá o fim. Isso tudo é pânico, mas quando é necessário não tem jeito. Mas se não for muito necessário eu vou adiando. Mas tem outros limites que, como eu já disse, é os exames mais profundos, de coisas mais graves, que eu não tenho coragem de fazer. Às vezes até faço, mas não tenho coragem de ver o resultado. Mas esses que eu tenho que fazer, tem toda a preparação não é legal. Então eu tenho medo e vou adiando, então não superei esse limite ainda, não superei. A 3 em relação a esses limites, é criticada? Sim, sou muito criticada. A minha filha me critica muito, porque diz que é tolice eu ter medo, que tem que enfrentar mesmo. A minha irmã, ela não me critica, mas ela diz que eu tenho que enfrentar, porque tem que botar fé em Deus e enfrentar, porque se a gente confia em Deus, a gente enfrenta. E às vezes outras pessoas também, quando falam no assunto, também dizem, não, tu tem que ir, isso é bobagem, isso tem medo, isso é bobagem, entende? A 4 se for sim, como reage? Eu reajo de uma maneira me achando assim medrosa e muitas vezes achando que eles têm razão, né? Mas mesmo eu me achando medrosa e mesmo eu me achando que eles têm razão, ainda não criei coragem para superar esse limite. Essas críticas vêm de quem? É a 5ª. Como eu já disse, da minha filha. A minha irmã não critica, mas fala que eu tenho que enfrentar. Às vezes de meus filhos, às vezes de gente de fora, entende? Sempre que eu falo alguma coisa nesse sentido, vem de todo lado. Do médico também, que às vezes o médico fica insistindo para eu fazer e fica dizendo é obrigada a fazer, tem que fazer. Teve uma médica que eu ia, uma médica otorrino, né? Eu ia, ela mandou fazer um exame, eu nunca fazia.
E aí ela pegou, falou para mim que não sabia mais o que fazer, porque eu não fazia os exames, então que não estava adiantando o tratamento, não estava adiantando nada. E daí eu peguei e não fui mais nela, porque eu sabia que se eu for ela vai insistir para mim fazer, né? Aí eu não fui mais nela. A sexta quais foram as coisas mais difíceis para você durante essa superação? Como eu já disse, eu não superei ainda, mas as coisas que eu consegui fazer com muita dificuldade e consegui fazer, foi pensando que era necessário, pensando que não tinha outro jeito, pensando que eu tinha que enfrentar. Fiquei muito nervosa. A dificuldade é o nervosismo, né? Que a gente fica nervosa e fica achando que não deve fazer, mas que tem que fazer. Então a mais dificuldade é o nervosismo, né? Que a gente fica, né? Você já se sentiu cuidada por pessoas nesse processo? Sim, algumas pessoas entendem o meu medo e algumas pessoas dizem assim, tenta superar, quando tu estiver preparada tu vai, entendeu? Aí isso já é um cuidado, né? A 9 você já se sentiu com pessoas duvidando de você nesse processo, sem falar, mas só com ações? Sim, algumas pessoas acham sim. Isso aí é bobagem. Algumas dizem isso aí é bobagem, outras assim, dão um sorrisinho de desdém, um sorrisinho assim que dá para ver que acha que a gente está mentindo, que não tem medo nenhum, não tem necessidade de fazer, que só quer fazer drama, fazer charme. Já aconteceu isso sim. A 10 superar não é fácil. Como tem sido esse processo para você? Bem, é tudo que eu já falei. Está sendo difícil, ainda não superei. Estou tentando superar. Algumas partes, como eu já disse, eu tive que ir, eu fui. Mas tem coisa que eu estou precisando e não estou tendo coragem de ir, então ainda não superei. Aí, gente, olha, se vocês escutarem um som, é do bar aqui do vizinho, eu não posso tirar esse som porque eu não posso ir lá pedir pro vizinho não tocar música, né? E também não posso deixar de gravar agora porque eu não tenho mais tempo, eu estou atrasada, não tive tempo de gravar antes, então vai ter que ficar essa música que o vizinho está botando. A 11 tem algo que quase te paralisa, pode dizer o que é? Em relação a esse processo, tem sim. Às vezes eu vou fazer um exame pensando que é uma coisa bem simples, bem comum, e chego lá, deparo com uma coisa mais complicada de que eu tenho pânico, e aí eu fico paralisada com aquele medo, se eu faço, se eu não faço, às vezes eu enfrento e às vezes não. A 12 é como supera. Como eu já disse, às vezes com muita dificuldade, pensando em Deus, dizendo que é necessário para mim mesmo, e às vezes não supero, não enfrento e não supero. A 13 é o que espera das pessoas em relação ao que relatou. Bem, eu espero que elas me respeitem, eu espero que elas entendam minhas limitações, e espero que se elas não têm nada de bom para me dizer, que fique calada. A 14 é como lida com isso. Eu lido com isso com muita dificuldade, né? Porque eu queria ter coragem, mas eu não tenho. Então, como diz o ditado, vencendo um monstro a cada minuto, a cada dia, querendo criar força, criar coragem, ser forte para enfrentar essa limitação, mas por enquanto ainda está difícil, ainda não sei lidar com isso. A 15, agora é para pensar, se a minha vida fosse uma mochila, o que eu podia descarregar para ela, que ela ficasse mais leve. Eu descarregaria esse medo, esse pânico, esse medo, deixaria tudo para trás e ia ter muita coragem e muita leveza. A 16, deixando essas coisas para trás em relação à pergunta acima,
Mudaria alguma coisa para o seu futuro? Sim, mudaria, claro. Mudaria muito, porque eu não teria mais medo, eu faria o que era obrigada a fazer, que era necessário fazer, enfrentaria o que tivesse que enfrentar, com força, com coragem, com Deus no coração. Na verdade, Deus está sempre no meu coração, mas ainda consigo ter medo mesmo assim. E eu já pensei até em ir num psicólogo para fazer um tratamento para tirar esse medo, mas ainda não fui. A 17 sabemos que muitas vezes precisamos afastar pessoas e coisas de nossa vida. E para você, como foi difícil afastar alguém ou pessoa ou coisas que aparentemente boa aos seus olhos, mais ou menos isso, né? Então, eu acho que com esse meu medo, eu afasto a possibilidade de saber se eu estou sã ou se eu estou com algum problema de saúde, né? E afastando, e com medo, eu afasto o exame, eu afasto as coisas que tem que fazer, e aí eu fico achando que fazer o exame é bom, porque daí eu vou saber para eu poder me tratar, se eu tenho, se eu não tenho. E também esse medo de avião, esse medo de navio, eu afasto a possibilidade de eu passear, a possibilidade de eu passear em lugares longe, lugares lindos, lugares que eu gostaria de conhecer, como Fernando de Noronha, como a Patagônia na Argentina, tudo coisas lindas assim, que eu gostaria muito de conhecer e não conheço. Por quê? Porque tenho medo de navio e de avião. Então é muito difícil afastar essas possibilidades através do medo. E pessoas, eu assim, não é que eu afasto as pessoas, eu procuro não falar para as pessoas que às vezes desdenhem dos meus medos, ou que não respeitam meus medos, eu não afasto elas de mim. Eu simplesmente afasto, eu paro de falar para elas os meus medos, só isso. Então acho que respondi a pergunta. 18 se eu não tivesse nenhum tipo de limite e pudesse fazer tudo o que eu faria. Eu iria nos médicos que era necessário ir, eu faria os exames que era necessário fazer, eu fazia os tratamentos que era necessário fazer, eu viajaria para o Fernando de Noronha de avião, eu iria de navio para qualquer lugar que fosse do meu gosto, eu iria na Patagônia, na Argentina e no Chile. Seria uma maravilha. A 19 quais foram os momentos na vida que eu mais me senti perdida. Se foi em relação a esses limites e meus medos, foi nessa situação assim, quando saí do médico com o exame para fazer, que é necessário, que eu fico naquela confusão, faço, não faço, faço, não faço, aí decido fazer, depois volto atrás. E se foi em relação a outros momentos da vida, eu me senti muito perdida quando a minha mãe morreu, quando meu marido morreu, quando meu irmão morreu, entende? Nessa situação assim. O que você precisa, a 20, o que você precisa fazer para ser mais feliz? Bem, eu preciso enfrentar esses meus limites, perder esses meus medos para fazer o que eu preciso fazer e confiar mais em Deus. Eu confio demais em Deus. Tudo que eu tenho problema eu corro para Deus e acho que Deus vai me ajudar. Mas eu preciso, nesse caso aí, eu preciso confiar mais em Deus, porque como a minha mãe sempre dizia, o que tem que ser será, o que nada acontece por acaso, e que tudo que a gente precisa fazer, a gente tem que fazer, e que Deus dá jeito para tudo, então é isso. 21 qual o conselho que daria para mim mesmo para superar tudo e tudo que passei, tudo que passo com mais facilidade?
eu daria o conselho de que eu seja mais corajosa, que eu perca esse medo, que eu vá enfrentar as dificuldades da vida com mais segurança, que eu confiar mais em Deus do que eu confio, e que eu botar tudo nas mãos de Deus e seguir em frente e deixar para trás todos os medos que eu já tive, e é isso aí. A 22 é o que tu sente mais saudade. Se for em relação a essas limitações, eu sinto muita saudade do tempo em que eu era corajosa, que eu enfrentava os meus medos, que eu ia e fazia e não tinha essa limitação. Agora, se for em relação a pessoas e coisas, eu sinto saudade dos meus familiares que já se foram, a minha mãe, meu pai, o meu marido, o meu irmão, meu sobrinho, as pessoas amigas que já se foram, as minhas amigas da juventude, das coisas lindas da minha juventude. É isso aí. Bem, gente, acabaram as perguntas. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal, que deixem seus comentários, que se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. Vai no canal das meninas para ver o que elas responderam. Com certeza elas responderam coisas muito lindas, muito divinas e muito maravilhosas. São todas meninas maravilhosas. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo. Fique com Deus. Obrigada por assistir. Até um próximo